Então, vou usar aqui, ó, vou primeiro recortar essa imagem, ou seja, tirar a menina do fundo, porque o que me interessa aqui é o objeto da foto, que é ela. Se eu quiser colocar alguma coisa atrás dela, ou na frente dela, ou simplesmente pegar essa moça aqui e colocar em uma outra imagem, com outro fundo, em uma paisagem ou qualquer outra coisa, eu tenho que levar em consideração alguns elementos. Eu não vou poder, por exemplo, pegar essa moça do jeito que ela está aqui, com essa iluminação de estúdio, e colocar ela uma iluminação completamente diferente. Se eu for fazer isso, não tiver saída, ou seja, vai pegar ela e colocar no pôr do sol, atrás dela. O pôr do sol, o sol vai estar onde? Atrás dela. A luz aqui, nessa foto, está onde? Na frente. Ou seja, de cara eu já tenho um desafio que é o quê? Igualar a iluminação do objeto com a iluminação do ambiente. Quem vai mandar na composição sempre é a iluminação do ambiente e não a iluminação do objeto. Por quê? O ambiente é quem vai dar a luz para o objeto que está nele. A não ser que seja um objeto que emita luz. Aí é diferente. Tá? Mas no caso aqui é quem? É a modelo. Se eu for colocar esse modelo em um ambiente onde a luz está numa posição completamente diferente do que ela tem aqui no estúdio, eu vou ter que ajustar a luz da modelo para o ambiente. Ou seja, eu vou ter que começar a usar camadas de exposição, separação de máscara para poder iluminar a modelo de uma maneira completamente diferente do que ela está agora. Então, o ideal na hora de fazer composição é sempre procurar imagens que tenham iluminações que vão te ajudar. Se não for possível, igualar o objeto com o fundo. Por exemplo, como eu dei o exemplo, se eu fosse colocar essa mulher, essa modelo, num pôr do sol que estivesse atrás dela, eu teria que escurecer toda a parte da frente dela e clarear em volta, porque o sol está vindo de trás. Então, teria que criar uma iluminação nela, usando seleção e sobreexposição de luz. Ok? Mas nesse caso aqui agora, a primeira coisa que eu quero é recortar, porque eu preciso dela fora do fundo. Porque não adianta de nada eu pegar ela aqui com o fundo e tentar jogar em cima de uma imagem, que não vai adiantar. O fundo vai, de alguma maneira, tapar a imagem que eu quero compor. Ok? Se eu não recorto, é como se eu estivesse jogando uma foto em cima da outra. Então, uma vai tapar a outra. Agora, se eu recorto a moça, eu tenho só ela. O resto vai ficar transparente. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é desbloquear esse layer. E como ele é o background, ele está bloqueado. Você pode notar isso pelo cadeado aqui. Ó. Certo? Então, vou dar 2 cliques. Vou chamar esse layer aqui de modelo. Ok. Agora o meu layer está desbloqueado. Ou seja, eu posso deletar partes dele que ele vai ficar transparente. Vai recortar, vai funcionar. Mais ou menos. Então aqui, ó, vou usar minha ferramenta Quick Selection, vou passar em volta aqui. Vai pegar muita coisa. Eu vou aproximar. Na verdade nem preciso. Vou passar com o Alt aqui em volta do pé dela, em volta da perna. Com a ferramenta Quick Selection eu consigo definir as áreas que eu quero eliminar. Quando eu tiver a minha modelo já recortada, e aqui entra alguns desafios que eu já mostrei para vocês, como por exemplo o cabelo, né? Vou pegar aqui, ó. Ele fixa, não ficou nenhum pedaço de fora da seleção. Lembrando que eu quero selecionar o fundo, não a modelo. Então, quando eu for passar em cima dela, eu vou passar com o quê? Com o Alt, para tirar a seleção dela. Se eu for passar aqui fora, eu passo normal. E nesse caso aqui, ó, que eu tenho uma brecha entre ela e o fundo. Aqui, usando a ferramenta Quick Selection, você diminui o tamanho do pincel para ele ficar pequenininho e passa aqui dentro.
O tamanho do pincel, gente, aumenta a área de influência da ferramenta Quick Selection, tá? Você pode deixar para recortar esse pedacinho depois também com a ferramenta Pen Tool, criar um path para recortar se quiser. Como eu estou com um pouquinho de pressa aqui, só para demonstrar a questão do recorte, eu não vou mexer muito com isso aqui não. Vamos lá, aumenta um pouco também o pincel. O segundo passo, depois que você faz a seleção, é refinar a seleção. Ou seja, você vai, depois que selecionar, vai clicar aqui no botão refinar aresta, né? Refine Edge. Daqui, você já consegue ver algumas coisas que você pode alterar. Tá? Como, por exemplo, aqui em cima, o cabelo, que é a parte mais chata de se mexer aqui nessa foto. Se eu for colocar aqui, ó, pra gente ver, o cabelo dela é esvoaçante aqui. Isso aqui é muito chato de recortar. Nesse caso aqui, eu vou usar uma ferramenta no Photoshop, do Refine Edge aqui, que é o Smart Radius. Vou tirar os pedacinhos aqui, ó, e clicar nela, ó, Smart Radius. Para visualizar se ele está pegando o cabelo e recortando da maneira correta, eu vou colocar isso aqui, ó, preto e branco. Tá? E a hora que eu começar a aumentar o Smart Radius aqui, ó, ele já vai dar uma atenção melhor para mim. Ok? Vou passar o pincel aqui, ó, e ele já vai recortando o cabelo, ó. Qualquer pelinho que tiver esvoaçante, ó, você passa para que o Smart Radius detecte esse cabelo, ó, e recorte da maneira correta. Smart Radius. Raio esperto, inteligente, seleção inteligente. A posição é a mesma, gente, é esse aqui, ó. Detecção de aresta, tem aí? Raio inteligente, tem isso aí? Sério, segunda-feira eu vou pedir para trocar esse Photoshop. Olha lá, ó. Na hora que você começa a passar, ele já entende que você quer recortar o cabelo e cria uma aresta, tá? Inteligente para você. Olha lá, o recorte, ó, é em cima do objeto. O fundo, ele entende que tem um fundo separado e ele faz o quê? Cria esse recorte para você. As outras ferramentas aqui ajudarão, por exemplo, se você precisar deixar a seleção mais suave, você tem um Smooth, que não é o caso. Vou clicar aqui em OK, depois que eu tiver feito todos os ajustes, que eu posso pegar aqui, mexer em contraste, né? Se eu quiser aumentar a seleção, feather para deixar mais suave, as bordas, etc. Quando eu clicar em OK, ele não vai recortar para mim ainda. O que ele vai fazer? Na realidade, ele vai simplesmente preparar a seleção para que eu possa deletar aquilo que foi selecionado. Mas aqui tem um detalhe que vocês podem utilizar a favor de vocês, que é o seguinte. Toda seleção no Photoshop, você pode salvar a seleção. Essa seleção pode ser útil depois para você, para criar um recorte, criar um volume, criar um preenchimento, tá? Outra coisa, eu posso ter as duas seleções aqui. No caso, eu posso ter a seleção do fundo, que foi a que eu fiz, e posso ter a seleção inversa, que é da silhueta da mulher. Se eu quiser fazer alguma coisa com a silhueta, por exemplo, criar uma sombra de projeção em uma outra posição. Então, vou precisar de uma seleção do corpo dela para criar uma sombra igual a que ela tem. Bom, o menu seleção, que eu tenho aqui em cima, selecionar,
eu vou ter algumas ferramentas interessantes, como, por exemplo, inverter a seleção, que eu faço o quê? Ao invés de estar selecionado fundo, eu quero agora selecionar o objeto da foto, que é a modelo. Então, quando eu clico em Inverse, ou, quem gosta de atalho, Ctrl Shift I, o que ele vai fazer? Vai pegar a minha seleção e inverter só para a mulher. E o fundo vai preservar. Ctrl Shift I novamente, ele volta à seleção do fundo. Se eu quiser, então, fazer agora uma seleção do fundo e guardar ela, uma seleção da mulher, da modelo, e guardar também, o que eu faço? Estou com o fundo selecionado. Como é que eu sei disso? Porque minhas bordas aqui da imagem toda estão selecionadas também. A partir do momento que eu tenho essa seleção e quero guardar ela, eu faço o quê? Venho aqui em Select, Save Selection. Aí ele vai me perguntar, qual é o nome que você quer dar para essa seleção? Eu quero dar o nome para fundo ou background. Background, contorno, model. É isso aqui não. Então, quero chamar essa seleção disso aqui. Onde é que ele vai salvar essa seleção? Lembra que eu mostrei para vocês os canais de cor RGB? Ele vai criar lá um outro canal com esse nome, Background Contour Model, que vai poder ser acessado por você depois através do menu Load Selection. Então, nesse arquivo, nessa imagem, você vai poder ler esse canal para poder fazer a seleção do fundo a hora que você quiser. Tá? Vou clicar em OK. Agora eu vou inverter a seleção, Ctrl Shift I, e vou salvar essa seleção também, em selecionar, salvar seleção, e vou chamar isso aqui de silhueta, ou modelo. Modelo. Quando eu clicar aqui em OK, ó, pronto. O que acontece? Se por acaso eu precisar de novo dessa seleção, elas vão estar aqui, ó. Olha lá, ó. Background, modelo. Eu tenho as duas seleções aqui, ó, em forma de máscara no painel de canais. Só para a gente entender, eu vou deletar o fundo. Então, vou dar aqui de novo Ctrl Shift I. Eu vou deletar o fundo, ó. E eu fiz o recorte da moça. Olha lá. Está recortado, o cabelo está aqui recortado. Né? Ok? Agora, se eu quisesse, olha só, numa camada nova, né, que eu posso criar através do Ctrl Shift N. Criar uma camada nova aqui chamada fundo. Olha só, criar uma camada vazia, não tem nada, eu queria que vocês prestassem atenção e depois a gente tentasse fazer. Então, criar uma camada nova, tá vendo? E vou preencher ela com um gradiente. Gradiente no Photoshop, gente, é um preenchimento muito interessante, porque ele não serve só para preencher cor, não. Lá na frente, a gente vai ver que a gente pode usar o gradiente para fazer a máscara que eu já mostrei, ou para mudar tonalidades de partes da imagem, deixar mais claras, mais escuras através de composição. Então, o gradiente ele fica aqui, ó, embaixo da borracha, ferramenta gradiente. Eu clico nele e escolho o gradiente aqui, ó. Esses gradientes, lembrando, você pode salvar e pode carregar gradientes externos. Ou seja, você vai entrar na web aí e vai digitar lá Photoshop Gradientes. Vai achar 1 milhão de bibliotecas com vários gradientes diferentes. Por exemplo, gradiente de metal, gradiente duotônico, 2 cores, 2 tons. E você vai poder carregar esses gradientes de novo aqui e usá-los através do Load e Save. Tá? Então você pode criar seus gradientes, pode criar suas bibliotecas de gradiente e pode carregar essas bibliotecas também. Nesse caso aqui, eu vou fazer um gradiente. Vou usar aqui um gradiente do cinza. Um cinza mais claro.
escurecer isso aqui um pouco mais. Vou dar OK. Então já tenho meu gradiente que eu vou usar. O tipo de gradiente que eu vou usar vai ser o linear. E quando eu fizer isso aqui, ó, olha lá, ele vai fazer isso aqui com o meu fundo. Se eu pegar esse fundo aqui, ó, o que acontece? Se eu ligar a modelo, olha só, como o fundo está em cima dela, o que acontece? Eu não vejo nada. Por quê? Ele é opaco. Se eu tenho uma folha que é 100% sólida e põe em cima do meu desenho, eu vou enxergar através dela? Não. Eu não tenho visão de raio-x para enxergar através das coisas. Então, como é que eu faço para colocar essa moça em cima do fundo da imagem? Muda a ordem dos layers. É isso que vai determinar a composição. Então, quando eu pego aqui, ó, o fundo, e passo ela para de trás da modelo, ela está ali, agora na frente do fundo. Tá? Então, isso aqui, o que acontece? Eu coloquei o modelo em cima desse fundo que eu criei. Tá? Passei uma para cima da outra. Se eu pegar o fundo e jogar para cima do modelo, ele vai fazer o quê? Vai tapar a modelo, que é uma folha branca. Entenderam? Bom, então ela não tem sombra aqui. Uma das maneiras é você criar uma camada nova. Vou chamar essa camada de sombra. E a sombra é interessante porque você pode usar a luz que já está projetada na imagem para definir essa sombra, alterando algumas coisas. Se eu voltar na imagem original, se eu pegar aqui a imagem original, aqui, copiar ela aqui. Se eu voltar aqui na imagem original, a gente vai olhar que aqui que eu tenho, a sombra que eu tenho aqui é a iluminação do estúdio. Que não é uma luz só, eu tenho outras luzes aqui também. Você pode ver que eu tenho uma luz de cima, está iluminando o queixo. E tem uma luz muito forte vindo daqui da direita, da esquerda dela, que está fazendo essa projeção. Né? Então, a imagem original a gente vê isso. Se eu quiser alterar um pouco essa sombra, eu posso começar usando o quê? A seleção que eu tenho, que eu gravei, do corpo dela. Eu não fiz uma seleção lá e copiei essa seleção? Salvei? Foi? Então eu vou fazer o quê? Aqui, ó, no Layer Sombra, eu vou clicar em Select, Load Selection. Vou escolher aqui, ó, qual que eu quero, qual que é a seleção que eu quero ler. Então tem aqui, ó, Channel, Background, Contorno, Model e Modelo. Eu quero a modelo. Quando eu clicar em OK, ó, ele já vai selecionar o modelo para mim. Mas detalhe, ele está selecionando em qual layer? Esse aqui, ó, sombra. Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui no sombra, ó, Edit, ou Shift F5, que é preencher, e vou preencher de preto. 100% de opacidade, para ele ficar preto, black, total, e dá OK. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho, olha só, um layer de fundo, um layer de sombra, tá vendo a silhueta da mulher preta aqui, e a modelo, recortada. Se eu ainda quisesse fazer a brincadeira e falasse, não, esse piso que eu vou fazer aqui agora, ele é brilhante, reflexivo. Então, eu faria o quê? Eu faria uma duplicata desse modelo aqui, ó, Ctrl J, chamaria ele de reflexo e colocaria ele embaixo da modelo. Então, eu tenho aqui, ó, a modelo, que é o objeto, tem aqui o reflexo dela, que na realidade é ela que eu não inverti ainda, a sombra, que eu ainda não posicionei, e o fundo. 4 elementos para eu poder compor. Essa composição que a gente está fazendo aqui hoje é só para entender o conceito de criar elementos, usar as camadas para que esses elementos fiquem separados, para que a gente possa fazer a composição. Aí depois, o que a gente pode fazer com isso aqui? Por exemplo, mudar
colocar uma estampa no vestido, colocar uma tatuagem na moça. Aí a gente usa camada com mesclagem. Tá? Depois a gente pode ver composição para criar elementos gráficos. Por exemplo, colocar um texto no fundo atrás da mulher e texto na frente. A gente começar a criar uma peça gráfica e utilizando elementos gráficos que não sejam imagens ou fotografias, né? Então, quando eu falei aqui que eu criei um modelo, que é o objeto específico da foto, que é a moça, o reflexo, caso eu quisesse, por exemplo, tivesse a necessidade de criar um piso com um reflexo, por exemplo. Só que, se eu colocar um reflexo dela aqui no chão, eu vou ter só os pezinhos, né? Vai ter só a pontinha. Se eu quisesse um pouco maior, eu teria que diminuir a imagem. Tem jeito de fazer isso, tá? Tem jeito de fazer isso, mas não vou fazer isso agora, não. O reflexo não é invertido, não é o oposto da imagem original. Se eu pegar essa imagem aqui, ó, com a minha seta de mover, vou ver que a imagem é idêntica. A imagem do reflexo, eu cliquei na camada reflexo, a imagem do reflexo é uma cópia da imagem original. Bom, o que acontece? Eu tenho que pegar esse reflexo e inverter ele. Em que sentido? No sentido horizontal ou vertical? Se eu vou jogar ele para baixo, ou se eu tivesse que jogar para cima, esse sentido é o sentido o quê? Vertical. Se eu fosse fazer para um lado ou para o outro, horizontal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar o layer, certo? Layer de reflexo. E aqui em Edit, Editar, eu tenho o menu Transformar. E eu vou ter aqui, ó, virar, deve estar virar horizontalmente. Não sei como é que está em português. Em inglês está Flip Horizontal. Só que horizontal é para um lado e para o outro. Eu quero o quê? Vertical. Então, eu dou aqui, ó, Editar, Transformar, virar verticalmente. Olha lá, ele botou aquele de cabeça para baixo. Dá até para fazer um valete aqui, sei lá, né? E o que eu vou fazer com isso agora? Um detalhe. Como eu só tenho a imagem, tá vendo? No Photoshop tem como a gente fazer as imagens grudarem as suas bordas, tá? Para que você tenha uma precisão maior na hora de encaixar as coisas. Para que isso aconteça dentro do Photoshop, você tem que marcar aqui, ó, em View, essa opção aqui, ó, Snap. O que o Snap vai fazer? Vai fazer quando você aproximar uma borda de um objeto com a borda de outro, ele vai ter a tendência de grudar um no outro. Então, esse aqui tem que estar marcado. O padrão é estar sempre marcado, né? Agora sim, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui pelo pezinho, daqui está de cabeça para baixo, ó, e arrastar para colocar ele aqui, ó, junto do pé da outra moça. Bom, mas um reflexo, só se fosse no espelho, né, ele ficaria tão vivo. Como o meu fundo é branco, é como se esse piso aqui fosse o quê? Um acrílico, um piso bem encerado, um porcelanato. Ele não tem esse brilho vivo de metal, de espelho, de cromo. Então, o que eu vou fazer? Um truquezinho, eu simplesmente vou diminuir um pouco a opacidade desse canal, desse layer de reflexo, dessa camada de reflexo. Então, eu venho aqui, ó, na opacidade, depois que eu virei ele, encaixei, vou lá na opacidade, ó, e diminuo para uns, sei lá, 40% mais ou menos. Em alguns casos, você vai ter um piso que é aquele piso irregular. Então, vai ter um reflexo, sim, por causa do brilho, mas a imagem ela não vai ficar lisa, ela vai ficar meio borrada. Então, o primeiro filtro que vocês vão aprender aqui, que já dá para a gente utilizar, é o Blur, que é borrar. E ele fica aqui, ó, filtro, em português eu não sei como é que tá. Desfoque, isso. Desfoque. Blur, Gaussian Blur. O que ele vai fazer? Ele vai borrar a imagem, ó, até o limite. Né? Não precisa ser tão forte, é só um pouquinho. E olha lá, quando eu clicar em OK, em vez de ficar nítido, ele está mais transparente e um pouco borrado. Certo? E aí eu tenho aquele reflexo suave. Ok? No caso da sombra, olha só, é a imagem mais escura. O que eu vou fazer com ela? Nesse caso aqui, eu quero uma sombra projetada. Vou utilizar para isso a iluminação que eu tenho mais ou menos da moça. Tá? Eu posso aqui criar duas sombras.
porque eu tenho mais de uma luz na cena. Eu posso criar uma sombra de aproximação, que seria a sombra do volume das aproximações dos objetos, e vou criar uma sombra projetada por causa da intensidade de luz que vem pela frente da moça. Tá? Então, eu vou até mudar um pouquinho a sombra original da imagem. Então, só para a gente entender, como é que eu vou fazer com a sombra? Para mexer na sombra, na posição dela, tá? Eu vou usar a ferramenta Free Transform, que é o quê? Transformar livremente a imagem. Tá? E para fazer isso, eu tenho o editar Free Transform ou o atalho que eu prefiro, que é o Ctrl T, Ctrl Transform. Quando eu dou o Ctrl T na imagem, o que eu tenho? Eu posso aqui, ó, achatar a imagem, rodar, só que tem um pequeno porém. Eu não consigo criar uma inclinação para essa imagem. Vocês estão vendo? Se eu pego aqui na ponta, a única coisa que eu consigo fazer é aumentar, diminuir e rotacionar. Mas aproveitando o gancho do Ctrl T, ele me libera algumas outras ferramentas de transformação da imagem através do botão direito. E aqui eu já quero mostrar uma outra coisinha para vocês, talvez a gente nem utilize. Toda vez que eu estiver trabalhando com um objeto dentro do Photoshop, que eu preciso transformar ele, a gente tem uma coisa interessante, e isso tem também no Illustrator, que é isso aqui, ó, esse pontinho do meio que a gente chama de Anchor Point. Ou, em alguns casos, em alguns outros softwares, a gente vai chamar isso de ponto pivô. O que é um ponto pivô? É o ponto que você ancora a imagem para criar a rotação nela. O padrão é sempre estar no centro da imagem. Mas se eu quisesse, por exemplo, rotacionar essa imagem a partir da ponta esquerda inferior, o que eu faço? Eu pego o meu Anchor Point, ó, posiciono ali, e aí quando eu rotacionar, olha só o que vai acontecer. Ele vai rotacionar daquele ponto que eu ancorei a imagem. Se eu pego o meu Anchor Point e ponho aqui em cima, olha lá, ó, ele vai rotacionar a partir daquele ponto de cima. Então o Anchor Point é uma ferramenta muito útil quando você precisa modificar a imagem tendo um ponto de ancoragem ou de referência. Bom, mas para inclinar essa imagem, eu não vou usar o Ctrl T, eu vou usar uma outra ferramenta, e ela eu tenho acesso aqui, ó, botão direito. E eu tenho aqui, ó, Perspective, ou perspectiva. Perspective. Tá vendo? Quando eu clicar em perspectiva, o que eu vou poder fazer com a imagem? Vou poder pegar seus cantos, ó, e criar uma perspectiva para ela. Só que como ela é inclinada, eu tenho que primeiro inclinar, olha só, para depois mexer na sua perspectiva. Viram? Nesse caso aqui, o Anchor Point, ó, ele não vai me servir muito, porque ele sempre vai fazer uma perspectiva. Tem uma outra ferramenta que nos ajuda a baixar essa imagem, se eu quiser colocar ela mais rente ao sol. Essa ferramenta chama, dá um Ctrl X aqui, Ctrl T de novo, opa, aqui, Ctrl T, diminuir aqui. Essa outra ferramenta chama isso aqui, ó, Skew, que aí deve estar com o nome de abaixo de rotação, é o quê? Guinar, inclinar. Inclinar. Então, inclinate, ó, inclinar, ó, eu posso fazer isso aqui com a imagem. Diminuir aqui as pontas, ó, para colocar essa sombra mais achatada. E aí depois, eu posso clicar com o botão direito de novo, clicar em perspectiva, se eu quiser ampliar ou afilar a minha sombra, ó. Olha lá, eu posso deixar ela mais distante, mais próxima. Posso voltar no inclinar de novo, se eu quiser inclinar ela mais, ó. Vou pegar aqui no meio para inclinar ela para o lado. Certo? Quando ela estiver na posição que eu... Ó, na posição desejada, o que é que eu posso fazer? Aí eu vou fazer o mesmo truque. Vou dar Enter aqui para confirmar, ou 2 cliques. Mesmo truque que eu fiz com o reflexo. Primeiro que a sombra ela não tem essa intensidade. Né? Ela é o quê? Mais transparente. Então, vou na opacidade da sombra, ó, diminuo.
Vou lá no meu filtro, desfoque gaussiano, blur, Gaussian blur, e posso criar aqui um desfoque. Ela ficar uma sombra um pouco mais... Pode ser uma sombra mais difusa, ou então uma sombra mais direta, mais dura. Ó. Você que vai desejar isso, você que vai escolher. Lembrando que fontes de luz mais abertas ou maiores geram sombras mais abertas e mais espalhadas. Fontes de luz mais concentradas e mais centradas vão gerar sombras mais retas e definidas. Tá? Ok? E eu tenho uma pequena composição aqui, onde eu criei um ambiente, um reflexo, uma sombra, utilizando 4 imagens e uma imagem principal, a partir de uma imagem principal. Tá? Então aqui é um tipo de composição simples, onde eu peguei 4 elementos que formam a imagem e alterei a imagem original. Tá? Nós vamos ver depois sobreposição com mistura, ou seja, colocar estampa no vestido e colocar uma tatuagem na moça aí para a gente ver como é que isso funciona. Beleza?